conectado aqui com o Balanço Geral, assim como muita gente que corre lá para o nosso canal no YouTube. Obrigado, viu? Você que está aí no YouTube acompanhando a gente, é sempre bom ter você com a gente, tá? Vamos falar de acidente, porque assim, ó, acidente de trânsito, quem já se envolveu sabe que é um problemão, né? Pode acontecer. O que não pode, gente, é se envolver em uma batida e simplesmente ir embora, fugir do local, abandonar a vítima. No caso que você vai ver comigo agora, o motorista de uma BMW deixou até a própria namorada para trás. Ele provoca o acidente, deixa a namorada para trás e se manda. E o acidente aconteceu depois que ele furou a preferencial. Ele derrubou o motoboy. A mulher desce do carro para ver o que tinha acontecido. E aí, o sujeito louco manobra o carro e vai embora. Olha a imagem aqui, volta a imagem para mostrar para você de casa em tela cheia, por favor, Bira. Tá aí a imagem, ó. Ele derruba o motoboy. Repare que a mulher vai descer do carro, ó. Ele dá ré, a mulher desce do carro para ver o que aconteceu, ele manobra e vai embora. Deixa para trás a vítima do acidente, deixa para trás a namorada. Sujeito desapareceu. Você vai ver a reportagem comigo e na volta tem um especialista aqui para poder conversar com a gente no Balanço Geral ao vivo. O carro fura preferencial e atinge em cheio a moto. Duas passageiras descem e correm na direção do motociclista caído ao chão. O motorista da BMW pouco se importa com o estado de saúde da vítima. Engata ré, desvia e vai embora, deixando as duas mulheres para trás. O motociclista sobreviveu. É o William. O jovem de 23 anos trabalha como motoboy para complementar a renda. Estava fazendo uma entrega numa rua lateral, até que eu peguei essa preferencial, que tinha outra entrega nessa rota. E esse rapaz furou a preferencial, eu acertei o carro dele. Ele, como não estragou tanto o carro dele, só a minha moto mesmo, ele conseguiu dar ré e fugiu do local. O motorista vinha dessa direção. Ele ignorou a placa de pare e avançou a preferencial e atingiu o William, que vinha deste sentido. O motorista chegou a desembarcar duas passageiras, mas segundo a família do William, elas estavam sem celular, o que dificultou o pedido de socorro. Em uma conversa com o pai de William, a namorada do motorista relata que estava sem o celular. Eu me apavorei, eu falei, encosta o carro, pega meu celular para nós chamar o SAMU. E ele, assim, ele se apavorou também. E quando eu fui para voltar para pegar o celular para ligar para o SAMU, e quando eu fechei a porta, ele saiu. William ainda se recupera dos ferimentos. Ele contou para nossa equipe que tem dores constantes na costela, além de cicatrizes na coxa e problemas no pé. Colocar calçado fechado é quase impossível. Meu tornozelo machucado, não consigo firmar o pé no chão, não consigo colocar tênis, nada. Tá bem complicado de permanecer nessa situação. Além de não conseguir trabalhar. Além de não conseguir trabalhar de noite, por conta desses ferimentos e por conta da moto, né, que tá estragada até agora. Alguns dias depois do acidente, o motorista ligou para o pai de William. O homem justificou que não omitiu socorro, porque deixou a namorada no lugar. Eu sinto muito ali do acontecido ali, tá? Eu apavorei na hora ali, saí. Eu sei que eu fui errado, que eu atravessei ali, eu sei. Eu se eu ficasse ali, eu fiquei com medo. Falar bem a verdade pra você. Eu não omiti socorro porque eu deixei a ali, a minha enteada tava ali também, sabe? Ficou ali, resolveu ali, daí eu errei ter saído ali. Mas se eu ficasse, às vezes aconteceu alguma confusão, porque na hora da cabeça quente ali, os motoqueiros param tudo, vira aquele cara, entendeu? Segundo o delegado da Delegacia de Delitos de Trânsito, as fugas de locais de acidentes têm sido infelizmente comuns. Na nossa unidade policial, aqui na Delegacia de Delitos de Trânsito, registramos diariamente boletim de ocorrência envolvendo situações de pessoas que se envolvem em sinistro de trânsito e o condutor termina se afastando do local. Nas ruas, motoristas ouvidos pela nossa reportagem foram unânimes. Fugir, jamais. Qual que é a tua atitude ao se envolver em um acidente? Você é culpada ou não? Prestar socorro imediatamente. Por quê? É uma vida. O que você acha de quem foge? Isso é um crime, né? Primeiro de tudo, me preocupar se alguém se machucou.
e ver como é que eu vou pedir socorro para ajudar a pessoa que está ferida, seja eu ou qualquer outra pessoa que esteja envolvida. Se tiver vítima, ligar para a polícia, para a ambulância o mais rápido possível o socorro, né? Principalmente se a pessoa ainda estiver respirando, tentar prestar os primeiros socorros ali. E aí depois o acidente fica em segundo plano, né? Questão de material. Fugir jamais? Não, de forma nenhuma. Mas então por que tantos abandonam os locais de acidentes? Eu acho que a pessoa não está com deve estar com algum problema, fazendo alguma coisa errada, porque se ela está fugindo, ela deve estar com documentação incorreta, alguma coisa assim. Provavelmente deve estar devendo alguma coisa, ou o cara bebeu ou dirigiu, ou independente. Eu não consigo imaginar que alguma pessoa assim, que não deva nada, cause um acidente com uma vítima e fuja sem motivo, é inexplicável. Para o delegado, falta empatia. Primeiro, para não responder por eventual crime. E segundo, para não arcar com os prejuízos decorrentes, financeiros, né, decorrente do sinistro de trânsito, né? Só que essas pessoas terminam esquecendo que, fora desses outros dois motivos, há um ser humano. Um ser humano muitas vezes caído, ferido gravemente. Além disso, o Código de Trânsito Brasileiro tem um dispositivo específico que estabelece que aquela pessoa que se envolve em um sinistro de trânsito com vítima e permanece no local e presta assistência para a vítima, ela não será presa em flagrante delito, nem se exigirá fiança. William, que foi mais uma vítima da violência no trânsito, só consegue agradecer por estar vivo. Tipo, tô trabalhando para ter o sustento de casa, agora vou casar agora, vou ter um filho e agora assumir mais um prejuízo, ficar sem trabalhar é bem complicado, né? E, por sorte, você não perdeu a vida, né? Porque a gente vê várias situações assim que os motoboys acabam morrendo. Era um risco, né? Era um risco que ele deixou eu correr aqui. Às vezes, um caso que poderia ser grave, ele podia me salvar a minha vida, ele abandonou o local por conta de algum problema dele, sem explicação, né? Só deixou eu lá no local. Olha, aqui no estúdio, um especialista em trânsito, Hugo Alexander. Boa tarde. Boa tarde, Matheus. Tudo bem para o senhor? Tudo ótimo. A gente vai esclarecer as principais dúvidas, mas antes, vamos chamar o Thiago aqui, porque o Thiago vai falar de um acidente que aconteceu também. Thiago Silva, a notícia é com você. Notícia ao vivo aqui é prioridade. Pois é, Furlan, a gente fala ao vivo nesse exato momento aqui na região da Linha Verde, no bairro Auer. O Corpo de Bombeiros está atrás de mim aqui, uma ambulância acabou de deixar esse local, até porque tem uma vítima, uma pessoa ficou ferida aqui nesse acidente, então ela está sendo conduzida nesse exato momento para o Hospital Cajuru, aqui na capital. Nesse ponto, a gente está perto aqui do semáforo, bem perto da Avenida Marechal Floriano Peixoto, e aqui o pessoal vai diminuindo a velocidade e um caminhão acabou batendo, houve uma colisão de grande impacto aqui num carro, vazou combustível para não complicar ainda mais o trânsito. Os veículos foram retirados há pouco aqui dessa região, mas infelizmente, viu, Furlan, linha verde, agora há pouco um congestionamento enorme aqui, uma situação bastante complicada, uma pessoa ficou ferida, está sendo levada para o hospital. Orientação para o motorista ter atenção redobrada ao passar por aqui. Bem perto do semáforo com a Marechal Floriano Peixoto aconteceu esse acidente, vazou inclusive óleo na pista. O pessoal do Corpo de Bombeiros jogou serragem aqui para evitar, passa muito motociclista aqui, para evitar um outro acidente. É o que mobiliza o Corpo de Bombeiros na tarde desta terça-feira aqui na região da Linha Verde. Furlan. Thiago Silva, obrigado, viu, pelas informações. Aqui no estúdio, Hugo Alexander, especialista em trânsito. Hugo, deixa eu te fazer uma pergunta. Vem aqui para pertinho, por favor. A gente está revendo aqui uma imagem que chama atenção pela conduta do motorista, que depois de fazer o que é inadequado, ele comete essa infração de trânsito, provoca um acidente, larga a namorada no local, a vítima, e vai embora. Existe alguma justificativa para esse tipo de comportamento que vem acontecendo com tanta frequência? Bom, o primeiro ponto que a gente pode colocar é a questão do pânico que a pessoa vai entrar. Então, hoje, agora, nós estamos falando aqui tranquilos no estúdio, para a grande audiência do Balanço Geral, mas a pessoa, no momento desse acidente, ela vai ficar preocupada. Só que quem tem que prestar o socorro não é o copiloto, é quem provocou o acidente. Então, é o condutor do automóvel, nesse caso, pessoa que acabou avançando a preferencial, que já está assumindo um risco muito grande de até expor uma vida, né, a um óbito, ele que tem que fazer a prestação desse socorro. Quando ele se evade do local,
mas ele tenta deixar, ele falou ali na reportagem, mas eu não omiti o socorro. Ele omitiu o socorro, ele fez a omissão. Se ele está saindo porque ele está abalado emocionalmente por essa situação, poderia só caracterizar a omissão. Quando ele pega e se evade do local, e só dias depois, ele está fugindo do local com medo das consequências. E aí a gente pode colocar aqui o caso da reportagem, que é um motociclista, mas quantos outros não são um pedestre, um ciclista na cidade, que acabam sendo acometidos por um acidente e o provocador dele, né, a origem, acaba saindo e a pessoa fica desalenta ali no local. Né? É impressionante. Tem mensagem chegando aqui. Ó, o Cristiano Magrão, o motoboy já bateu na traseira do carro da minha esposa. O erro foi dele. Mesmo assim, encheu de motoboy no local, ficaram intimidando minha esposa, mas ela não saiu do local, não teve medo. É o que ele está falando aqui a respeito da situação envolvendo a esposa dele. E numa situação dessa, que eventualmente os envolvidos ali sintam intimidados, primeira situação, se há presença de vítima, aconteceu algum tipo de acidente com a vítima, a correspondência é acionar a força policial militar para fazer o atendimento e se há uma possibilidade da pessoa ali estar correndo risco de vida, fazer uma ligação para o SIAT, né, que é o serviço especializado ali de atendimento integrado ao trauma e emergência. Então esse é o caminho que a pessoa tem que fazer. E como o delegado colocou ali, a pessoa não vai responder por tentativa de homicídio se ela prestou esse socorro. Então às vezes a pessoa fica com esse medo, não, mas eu que acabei fazendo ali, provocando o acidente, eu vou acabar saindo preso aqui. Não, presta todo o serviço. Um acidente de trânsito ele tem que ser muito bem analisado, né? Simplesmente, como antigamente a gente colocava, bateu na traseira, você já é obrigatoriamente o culpado. Se a pessoa, por exemplo, teve uma frenagem brusca, quem estava à frente e quem estava atrás não conseguiu enxergar, ele não está com a culpa. Então é importante a pessoa também, nesse ponto, tentar ficar com calma, se centrar, se afasta só um pouquinho, tenta recuperar ali, liga para uma pessoa para vir atender junto, faz o acionamento à força policial, ao serviço do SIAT e acompanha, porque isso acaba diminuindo o dano. E principalmente é uma vida que está envolvida ali. O dano material a gente recupera, né? Com muito trabalho a gente recupera, é difícil. Às vezes as pessoas podem estar pensando, poxa, é muito fácil, né? Tá falando que o dano material a gente recupera. Mas a vida não tem valor. Não tem um valor assim, eu vou lá, faço um Pix, pago um boleto, faço uma TED. Não tem valor, é? Não tem, a gente não tem como mensurar esse valor da vida, né? Ela é um infinito, é uma vida só, é uma chance só que a gente tem aqui na Terra. Então é muito importante as pessoas prestarem esse serviço. Pense assim, e se fosse um familiar? E se fosse um ente querido? A questão também da empatia ali que o delegado colocou, isso é muito importante. Às vezes a gente mostra muito mais sobre nós quando a gente tem empatia com aquele que a gente não conhece do que com um familiar. Isso é um ponto importante. Quando a pessoa se envolve em um acidente, sendo ela culpada, cometeu uma infração de trânsito, ou porque estava ali no celular, se distraiu, acabou batendo o carro, ou porque não percebeu que o sinal fechou, ou porque virou na contramão desatento, enfim, são N questões. Primeiro passo a fazer, qual é? Bom, aconteceu o acidente, então vamos simular aqui, independente da culpa. Não vamos fazer o juízo de valor nesse primeiro momento. Verificar a condição do outro veículo ou da outra pessoa que está envolvida. Se ela está com algum tipo de dificuldade, está desacordada ali, primeiro, sempre uma orientação que até o Corpo de Bombeiros faz, não faça movimento na vítima. Por quê? Você pode às vezes só atestar se ela está com um sinal vital ali, mas se você faz algum movimento na cabeça, ela pode estar com algum tipo de traumatismo e você acaba piorando a situação. Então, imediatamente, isola o local. Todo mundo tem que lembrar, né, a questão de eu tenho que isolar o local, pega o teu triângulo ali para sinalizar para as pessoas, conta os seus 30 metros, que é o que está previsto na legislação de trânsito, sinaliza, chama imediatamente o serviço do SIAT. Porque a vida é questão, às vezes, de minutos. Que ela tem ali para ser atendida. E aí são as pessoas especializadas ali. E vai acompanhando. Outra situação, tenta ficar calmo. Eu sei que às vezes as pessoas ali, a gente está numa cidade muito dinâmica, né? Curitiba, vamos colocar Curitiba e região metropolitana. São regiões extremamente dinâmicas. E a pessoa também, se ela está um pouco abalada, vem, por exemplo, uma equipe de reportagem que quer cobrir, está fazendo o papel dela, fala, ó, no momento eu ainda estou um pouquinho abalado, vamos esperar um pouquinho, daqui a pouco eu converso, explico o que aconteceu. Porque às vezes a pessoa também pode estar meio desorientada ali. Então focar na vítima, se está acontecendo, salvar ela, prestar todo o socorro possível, para depois você então prestar todos os esclarecimentos possíveis e ter investigação para eventualmente determinar um tipo de culpa
para essa pessoa que está envolvida. Hugo, obrigado pelas informações. Obrigado.